Olá pitaqueiros, olá pitaqueiras, meu nome é Maurício Barbosa e esse é o Pitaco da Bola. No vídeo de hoje falaremos sobre paralisação do Campeonato Paulista. Falaremos também sobre campeonatos estaduais, Champions League, mercado da bola e muito mais. E não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar e ativar o sino das notificações. Se você não viu as notícias porque não teve tempo, aqui no canal você fica por dentro. Iniciamos com a paralisação do Campeonato Paulista. No dia de hoje, 11 de março de 2020, o governo paulista anunciou a paralisação de todas as partidas de futebol no estado de São Paulo. A paralisação terá início na segunda-feira, dia 15, e durará até o dia 30, ou seja, 15 dias, tudo em virtude de problemas ocasionados por conta do coronavírus. Então, o coronavírus tem se alastrado no Brasil inteiro e o governo de São Paulo resolveu tomar medidas mais sérias. Os clubes paulistas estudam adotar o Rio de Janeiro como sede temporária. Então, para que o campeonato não pare, os clubes paulistas estudam adotar um outro estado como sua sede. Estão pensando no estado do Rio de Janeiro. A gente não sabe como será a logística, né? Se deslocar de São Paulo para o Rio, principalmente no que diz respeito a times pequenos, né? Times menores, entre aspas, né? Falamos pequenos assim, entre aspas. Ninguém sabe como será a logística, estão pensando numa alternativa. A Conmebol e a CBF não sinalizaram com a suspensão das suas respectivas competições, Libertadores, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil. Com isso, os clubes brasileiros terão que conseguir um lugar para jogar, caso as autoridades proíbam o futebol no Brasil. Cogita-se que os clubes paulistas poderão utilizar Assunção no Paraguai como nova sede. Então, esse problema que o coronavírus tem ocasionado no país, questão de economia, tem abalado também o futebol, né? Muitas partidas deixarão de acontecer nesses 15 dias e os clubes estudam uma alternativa para que o futebol brasileiro não pare. Até porque a Conmebol e a CBF não sinalizaram com a suspensão desses campeonatos que eu mencionei. Falaremos agora sobre o Corinthians. O clube anunciou mais 2 casos de Covid-19 no seu elenco. Acabamos de falar sobre a Covid-19. Os jogadores Rony e André Luiz foram isolados, mas eles estão sem sintomas. O clube preventivamente resolveu isolá-los. Estão de retorno o lateral direito Fagner, o goleiro Cássio e o volante Gabriel. Eles ficaram 10 dias afastados e por não apresentarem sintomas, eles retornaram. O Corinthians tem nesse momento 12 jogadores afastados por conta do coronavírus. Então, situação delicada que atinge muitos clubes brasileiros. O Corinthians é um grande clube e tem passado por dificuldade por conta desse problema que tem abalado todo o país e também o mundo, né? Falando agora sobre o São Paulo. O São Paulo anunciou a contratação de Luiz Orejuela por 4 temporadas. O jogador estava defendendo o Cruzeiro de Minas Gerais. O colombiano de 25 anos chega ao Morumbi com a contratação de 2 milhões de euros. Na cotação atual, pouco mais de 13 milhões de reais. O Miranda também foi contratado, só que esse foi a custo zero. E o Benítez, do Independiente da Argentina, foi contratado em torno de 2 milhões de reais. Então, São Paulo e vários clubes brasileiros têm reforçado o seu elenco, né? Visando as competições que irão participar. Falando agora sobre o Internacional de Porto Alegre. Após 210 dias lesionado, uma boa notícia para o Inter. O jogador Paolo Guerreiro, o atacante Paolo Guerreiro peruano, está liberado para voltar ao Internacional. E isso pode acontecer agora no domingo, dia 14, contra o Ipiranga pelo Campeonato Gaúcho. Então, boa notícia para o Colorado. Ainda não está confirmada a participação dele no jogo, mas o fato é que ele está preparado, já treinou inclusive, já vem treinando, está pronto para participar do jogo. Também não está garantida a presença do técnico Miguel Ángel Ramírez.
Falando agora sobre Copa Libertadores da América, pré-Libertadores, o Grêmio e o Santos começaram bem, né, com o pé direito. O Grêmio venceu por 6-1 o Ayacucho do Peru, mas mesmo com a goleada o Grêmio teve problemas. Problemas com quem? Com o seu goleiro Vanderlei. O goleiro Vanderlei ele cometeu alguns erros. Na Copa do Brasil, o goleiro Paulo Vitor também já tinha cometido alguns erros. Então o Grêmio está com um problema com seus goleiros. Paulo Vitor falhou na Copa do Brasil, foi nítido, né? E o Vanderlei também falhou nessa goleada de 6-1. E o técnico Renato Gaúcho disse que o jovem Breno, goleiro de 21 anos, será escalado para a próxima partida no Campeonato Gaúcho, agora no sábado. O Grêmio voltará a enfrentar o Ayacucho do Peru no dia 16 de março, 21h30. Já o Santos venceu com um placar mais modesto, 2-1 contra o Deportivo Lara da Venezuela. O jogo de volta também será dia 16, só que a partida será mais cedo, às 19h15. Falando agora sobre Campeonato Carioca, no dia 13 de março, às 21h05, o Bangu enfrentará o Botafogo. E também no mesmo dia, só que às 18 horas, o Nova Iguaçu enfrentará o Vasco da Gama. O Vasco da Gama que apresentou novas contratações. O zagueiro Hernando, o lateral esquerdo Zeca, com passagens pelo Santos, um excelente jogador. E Marquinhos Gabriel, um meia atacante. Eles inclusive já podem estrear pelo Vasco. Na minha opinião, vou dar o meu pitaco aqui. Foram 3 excelentes contratações, né? O Vasco que precisa se reestruturar, se reerguer e buscar o retorno para a Série A do Campeonato Brasileiro do próximo ano. Então já começa a se organizar no campeonato estadual visando outros campeonatos, né? Inclusive o Campeonato Brasileiro da Série B. O Fluminense tem interesse no jogador William do Palmeiras. Ele é conhecido por William Bigode. Mas o jogador está renovando com o clube palmeirense, tendo em vista que o seu contrato vence em 31 de dezembro de 2021. Então o Fluminense vislumbra essa contratação. Aqui para nós é uma contratação muito difícil, né? Muito difícil de ser concretizada, porque o Palmeiras tem interesse em renovar, o William tem interesse em ficar, inclusive pensa até em terminar sua carreira lá no Palmeiras. A não ser, evidentemente, né, que o Fluminense tenha uma proposta bem sedutora. Talvez isso faça com que o William mude de ideia. Na minha opinião, o William é um excelente jogador. Eu acho até que ele deveria ter mais chances no time principal, né? Ele entra muito pouco, ele é um reserva. Talvez, se o Fluminense contratá-lo, ele será titular e isso possa atraí-lo para o Fluminense, né? Falando sobre o Campeonato Carioca ainda, o Rio de Janeiro ainda não suspendeu, ainda não paralisou também o seu campeonato, como fez o estado de São Paulo. Mas se isso acontecer, é possível também que Assunção do Paraguai seja a nova sede de Flamengo e Fluminense no que diz respeito a Libertadores. Mas isso é só uma cogitação, né? Porque o Rio ainda não paralisou. A gente não sabe o que vai acontecer no Rio, né? Mas São Paulo, como eu disse antes, paralisou as competições no que diz respeito ao futebol. Enquanto isso não acontece, Flamengo e Fluminense se preparam visando o clássico que acontecerá no domingo, dia 14 de março, às 18 horas no Maracanã. O assunto agora é Champions League. Após 16 anos, na edição 2004-2005, CR7, Cristiano Ronaldo e Messi ficam fora das quartas de final da Champions League. Mesmo vencendo a partida na Itália por 3-2, a Juventus foi eliminada por conta do primeiro jogo contra o Porto. No primeiro jogo, o Porto venceu em casa por 2-1. E por ter feito 2 gols fora de casa, esse gol ele tem um peso maior, né? Fez 2 gols e sofreu apenas 1. Por conta dessa questão, o Porto se classificou e a Juventus foi eliminada. Depois desse fracasso, cogita-se que a Juventus possa vender o craque Cristiano Ronaldo.
E aí, meus amigos, pitaqueiros e pitaqueiras, sabe qual o clube que está interessado na contratação de Cristiano Ronaldo? É isso mesmo, o PSG da França. O PSG tem interesse na contratação de Cristiano Ronaldo. Nós já falamos aqui no canal que o clube francês também tem interesse na contratação de Messi. E também depois desse tropeço do Barcelona, o Barcelona perdeu em casa por 4-1 do PSG e no jogo de volta lá em Paris empatou por 1-1. Então depois desse fracasso também do Barcelona, dificilmente o Messi permanecerá no time espanhol. E o PSG, como falamos antes aqui no canal, tem interesse nessa contratação. Agora imaginem no mesmo time Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar e Mbappé. Um time praticamente imbatível no ataque, né? Difícil de segurar um ataque desse, né? É preciso também tomar conta da defesa, não é se preocupar apenas em atacar, tem que se defender. Mas um time desse, jogando com qualquer clube mundial, eles têm que se preocupar bastante, viu? Um time muito ofensivo, mas isso é só um sonho, a gente não sabe se irá acontecer. Então, meus amigos, era isso que eu tinha a dizer, foram essas as Então, meus amigos, era isso que eu tinha a dizer. Foram essas as notícias. Espero que tenham gostado e até a próxima!